Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui com o programa Bate-Papo com Stanley Abidão. Só que hoje numa situação diferente, que eu serei o repórter por um dia. E hoje nós teremos a oportunidade, o privilégio de bater um papo com a doutora Lone Elisete Mânica, que é doutora em Educação Pedagógica Social na área de pessoas com deficiência física. E a doutora Lone, ela trabalha hoje como assessora parlamentar do senador Romário. Olá, Lone, tudo bem? Olá, Stanley. Agradeço, em nome do nosso senador, a oportunidade de participar desse bate-papo. Estou aqui à disposição e vamos aprendendo juntos. Eu gostaria de falar a vocês que a Lone é uma pessoa que a gente tem estado juntos aí, já desde o ano retrasado, na verdade do ano passado. E uma excelente pessoa, tem nos ajudado bastante na causa da esclerose lateral amiotrófica. E eu achei muito pertinente a gente bater esse papo hoje com a doutora Lone, porque recentemente foi sancionada a LBI, a Lei Brasileira de Inclusão. E ninguém melhor para falar dessa lei, que é a Lei 13.146, que é a nossa amiga Lone. E ela está cheia de novidades para nos falar a respeito da lei. Não é verdade, Lone? Sim, é verdade. Esta lei, ela é uma lei que foi trabalhada na Câmara, no Senado. Ela tramitou por quase 13 anos. Quando a autoria foi denominada como Estatuto da Pessoa com Deficiência, na época foi criado pelo autor, o senador Paulo Paim, em 2003. Em 2006, ela sai do Senado para ir para a Câmara dos Deputados, fica lá até o ano de início de 2015, muito tempo. Mas, nesse tempo, ela foi amplamente discutida com toda a sociedade, principalmente com o segmento das pessoas com deficiência. Existe, assim, toda uma legislação que foi consolidada e construída com uma sociedade realmente. E este ano de 2015, então, cabe ao senador Romário, que recebe essa lei no Senado, fazer relatoria dessa lei. E, claro, que o senador Romário, engajado na luta pelas pessoas com deficiência, ele, então, traz uma especialista. No caso, tive a oportunidade de vir para o gabinete dele e poder, então, colaborar na relatoria dessa lei. Foi muito importante porque eu já estava, na época em que ele era denominado como Estatuto da Pessoa com Deficiência, fiz parte de um grupo de trabalho que foi criado pela Secretaria de Direitos Humanos para justamente aprimorar e consolidar essa Lei Brasileira de Inclusão de acordo com a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E, a partir daí, eu volto a trabalhar com essa lei. Quando estou no gabinete do senador Romário, recebemos, então, a incumbência na relatoria. E o senador Romário me deu, assim, total liberdade para pensar de acordo com os interesses da categoria e da população. Ele tem essa bandeira muito forte e tem objetivos muito claros. O senador ele é muito claro quando ele coloca que o que ele quer, em termos de legislação, é o que é de melhor para as pessoas com deficiência ou para o segmento que nós estamos legislando. Então, com isso, a abertura da lei foi muito trabalhada pela deputada Mara Gabrilli, quando esteve na Câmara dos Deputados, que ela foi a relatora, trabalhada aqui também no Senado pelo antigo senador Flávio Arnes, com o autor, que é o próprio senador Paulo Paim, e pelo Romário. Esse quarteto de pessoas fecha essa lei que passa a ser, que foi sancionada, que foi aprovada no ano de 2015 e que, a partir de janeiro de 2016, desse ano, ela passa a vigorar, então, em pleno uso, para que as pessoas tenham conhecimento e possam fazer uso de toda a legislação. Entendi, muito interessante. E o que você poderia nos falar a respeito da Lei Brasileira de Inclusão? Um pouco, né? A gente estava até conversando sobre as doenças raras. Aonde que a gente conseguiria, nós, pacientes de doenças raras, principalmente pacientes portadores de esclerose lateral, que, como a gente já havia falado, a doença é uma doença progressiva. Então, ela vai progredindo no paciente
e deixando essa pessoa num estado de deficiência física, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da LBI e as doenças raras. Isso que nós estávamos conversando aqui, né, Stanley? As pessoas com deficiência, elas têm um segmento muito forte no Brasil. E com o passar do tempo, elas conseguiram, então, começaram a ser vislumbradas por toda a sociedade de uma forma diferenciada. E hoje elas têm conseguido um respeito da sociedade em relação ao trabalho, em relação à sua dignidade como pessoa, em relação ao conceito. A Lei Brasileira de Inclusão, ela veio ratificar algumas legislações que já eram excelentes para a pessoa, em nenhum momento ela retrocede alguma perda para a pessoa com deficiência, e ela, claro, ela avança em muitos ganhos para a pessoa com deficiência. O que eu falava para vocês, Stanley? A pessoa com doença rara, e principalmente no caso de vocês, da esclerose, nós temos conhecimento que a esclerose ela avança e o estágio que ela começa a se desenvolver, ela faz com que você se torne uma pessoa com deficiência. Hoje, você já é considerado uma pessoa com deficiência física, né? E muitos com estágio mais avançados estão com uma deficiência muito mais severa. E, por isso, vocês teriam que ser denominados hoje como uma pessoa com deficiência, e não só apenas uma pessoa com doença rara. Por que digo isso? Porque no SUS vocês não têm um reconhecimento. Porque no Ministério da Saúde, muitas vezes, não existe um reconhecimento, inclusive no rol de medicamentos, em toda essa situação. As pessoas com deficiência, elas têm ganhos muito importantes para o indivíduo, e elas conseguem um atendimento especializado, elas conseguem participar de escola, saúde, educação, né? Saúde, direito à vida, direitos que a pessoa com doença rara muitas vezes não alcança. Então, você sendo denominado como uma pessoa com deficiência, você passa a ter direito da Lei Brasileira de Inclusão, ou seja, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Brasileira de Inclusão. Isso acarreta de que as pessoas com ela, que já estão com estágio considerado como uma pessoa com deficiência, possam pleitear para ser considerada uma pessoa com deficiência como ela é. Vocês não estão mentindo que vocês são, vocês estão, aparentemente, inclusive, qualquer pessoa percebe que você tem uma deficiência. É uma sequela de uma doença rara? Beleza, é uma sequela de uma doença rara, mas é como eu falava com você. Se uma pessoa, hoje, é uma pessoa, vamos dizer que normal, entre aspas, né? Porque também entendo que tem as minhas limitações, mas que, no momento em que eu atravesso a rua, eu sofro um acidente e fico numa cadeira de rodas, ou fico tetraplégico, ou fico paraplégico, eu passo a ser uma pessoa com deficiência. Eu não era, eu passei a ser uma pessoa com deficiência. Muito bem. Então, a pessoa com doença rara é mais ou menos uma situação dessas. Vocês não têm o carro que vem bater em vocês, mas vocês têm uma doença rara que veio bater em vocês. Certo. E eu te pergunto, como a gente faz para ter acesso a essa designação, né? a essa situação de deficiente físico? A que órgão a gente recorre, a quem recorrer, né? E porque tem muita gente que está nos assistindo aqui que não tem o conhecimento da lei, apesar da gente recentemente ter tocado nela com o doutor Onei, mas tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então, como o paciente que nos assiste, ele pode ter acesso a essa denominação de deficiente físico? Porque, vejam bem, de acordo com o que eu estava conversando com a doutora Alone, vocês não fazem ideia de tamanhos benefícios que a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela garante à pessoa com deficiência física. Isso é muito importante, Stanley, porque é uma união de vocês, da categoria realmente, para serem reconhecidos como uma pessoa com deficiência. Mas o que eu acho muito importante que as pessoas têm que saber é que a nova lei, essa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz uma nova forma de avaliar a pessoa e designar se ela é uma pessoa com deficiência ou não. E é aí que entra uma situação diferenciada e muito importante para vocês. Por quê? Porque a partir dessa lei, e ela tem 2 anos para entrar em vigor, essa questão da avaliação, existe uma avaliação individual que se chama avaliação biopsicossocial. Então, ele não vai mais avaliar
apenas a parte da saúde clínica, da parte clínica, um médico fazendo uma avaliação e dizendo se você tem uma deficiência ou se você não tem uma deficiência para ser enquadrado na categoria de pessoa com deficiência e ter os benefícios, vamos dizer assim, que a lei proporciona. A partir dessa lei, quem vai fazer a avaliação é um grupo, é uma equipe multiprofissional que vai avaliar teus aspectos emocionais, psíquicos, teus aspectos físicos. Então, um contingente muito grande, né, de aspectos biopsicossociais que serão analisados, avaliados e que poderão dizer o Stanley é uma pessoa com deficiência. A partir desta avaliação, que será implantada e que deve ser implantada, né, em até 2 anos pelo governo, pelo Poder Executivo, pelo que está na lei, pelo Poder Executivo, então vocês vão poder participar de uma avaliação. E essa avaliação, por ela ser de uma equipe multiprofissional e não apenas uma análise clínica, você não vai ter só um diagnóstico de uma doença rara. Você vai ter um diagnóstico de uma doença rara, mas vai ter um diagnóstico de uma pessoa com deficiência física, ou psíquica, ou emocional, dependendo do teu tipo de doença, o que foi afetado dentro das tuas condições. Certo. E a quem devemos recorrer? Qual órgão que nós devemos recorrer, né? O Poder Executivo está legalmente, ele deverá criar formas dessa avaliação. Até lá, vocês teriam que lutar para estar enquadrado como pessoa com deficiência. E aí seria vocês conseguirem uma união do próprio grupo, né, para que vocês todos juntos pudessem ser avaliados e até que a própria Previdência Social entenda vocês como pessoas com deficiência e não mais uma pessoa com doença rara. Mas eu entendo ainda, como especialista na área, que a melhor fase para vocês virá com a aplicação da lei, que será no momento em que eles vão fazer uma avaliação biopsicossocial e que você não tem mais como fugir de dizer que você tem uma deficiência. Hoje, o órgão que está cuidando dessa parte é a Secretaria de Direitos Humanos, né, e também o Ministério da Previdência. Claro que a gente está esperando, inclusive o próprio senador Romário já encaminhou, esta semana, ofício à Presidência da República, à Secretaria de Direitos Humanos e à própria SECADI, que faz parte do MEC, justamente perguntando quais são os critérios que serão utilizados para essa avaliação, como está sendo planejada essa avaliação, o que o governo está fazendo, porque nós queremos responder à população que tem nos perguntado. Então, essa semana já saiu um ofício aqui do gabinete, justamente dizendo, olha, nós fizemos a lei, agora a lei precisa ser cumprida. E, para ela ser cumprida, nós precisamos que seja colocada em prática. Essa prática só vai ser execuível quando você tiver claramente essa equipe de multiprofissionais, em que local eu vou procurar e como essa equipe vai te avaliar. Ok, Lone, é excelente. Agora, vale bem lembrar também a questão especial dos pacientes com doença do neurônio motor, com doenças neuromusculares, propriamente falando a esclerose lateral, da progressão rápida da doença. Então, o que acontece? Você falou que a lei ela tem 2 anos para ela, de fato, começar a funcionar, né, para ela entrar em vigor. Não teria nenhuma forma da gente levar esse assunto até o senador Romário, até as pessoas que fizeram a lei, uma vez dessa circunstância desses pacientes. Porque, pelo que a gente está conversando, essa lei é maravilhosa para nós, pacientes de esclerose lateral. E o meu receio é que em 2 anos, eu espero que isso não ocorra devido aos avanços aí de pesquisas e outras coisas mais estão acontecendo, e novidades possam vir para que pare a progressão dessa doença, pelo menos estabilize, né, o quadro. Mas eu te pergunto, não teria condições da gente apresentar essa situação, uma vez que nós, pacientes, temos um tempo um tanto quanto que emergencial? Eu acho, Stanley, eu particularmente, Lone, na condição de um portador, estando
a ela, eu não teria mínima restringir alguma situação em que eu não fosse à luta realmente para ser considerada uma pessoa com deficiência. Até porque existe o decreto 5296, que ele esclarece muito lá as situações em que as pessoas são consideradas pessoas com deficiência. Então, se você lê o conceito e se você lê quais são as nomenclaturas de uma pessoa com deficiência física, você já se enquadraria. Eu não preciso ser médico para dizer isso. Eu não precisaria nem de uma análise clínica. Pelo próprio decreto 3298, que depois, inclusive, o 5296 veio trazendo algumas alterações, você teria condições de ser enquadrado numa pessoa com deficiência. E eu, num caso desses, eu estaria correndo atrás dos meus direitos, eu iria até um médico de trabalho, um médico do próprio INSS, onde ele teria que me reconhecer. Além de uma doença rara, eu sou uma pessoa com deficiência. E sendo uma pessoa com deficiência, você passa a ter direitos a toda a legislação voltada a pessoas com deficiência, né? Então, você já me dizia, a gente tem direito ao IPI reduzido de carro. Isso é um dos ganhos que as pessoas com deficiência têm dentro dessa lei, né? Mas eles teriam inúmeros ganhos aí, em relação à moradia, em relação a Minha Casa Minha Vida, em relação a situações de saúde, atendimento de SUS, cadeira de rodas, questões que hoje, próteses, órteses, essas pessoas estão tendo esses direitos por ser considerado uma pessoa com deficiência. Então, não tenha dúvida que eu, no caso, Lone Stanley, eu estaria brigando pelo meu direito como uma pessoa com deficiência. Eu não estou uma pessoa com deficiência, eu me tornei uma pessoa com deficiência. Então, neste momento, eu estou, desculpa a fala, no sentido de que, neste momento, eu me tornei uma pessoa com deficiência. Em que momento você se tornou uma pessoa com deficiência? No momento em que você foi para uma cadeira de rodas, em que você teve uma lesão, em que você tem uma paralisia do tronco, ou que você tem... E isso você encontra denominações na própria lei, que daí é importante que vocês procurem tanto o 5296 como o 3298 e procurem lá aonde você se encaixa, em que tipo de situação você está. Você tem uma tetraplegia, você tem uma... qual é o tipo de doença que você se caracteriza? Vamos dizer assim, não é doença. Que tipo de deficiência você se caracteriza? Com esse tipo de deficiência, você tem condições de lutar pelo teu direito de ser uma pessoa com deficiência, e como tal, pelos avanços que foram conquistados. Excelente, Lone, excelente. Então, pessoal, é de suma importância essas novidades, essas notícias que a doutora Lone está nos trazendo hoje. Então, eu chamo você que está aí a realmente a se despertar. Como eu sempre falo em todo programa, existe uma luz no final do túnel. Então, não é porque você está aí deitado, não é porque você recebeu um diagnóstico bastante complicado, como a esclerose lateral, que você vai desistir de viver. Não, a gente está aqui do outro lado, pode ter certeza, correndo atrás de novidades, correndo atrás das leis, e pedindo ajuda mesmo para quem pode nos apoiar, para justamente motivar você, levantar você dessa situação. Então, procure seus direitos. Ligue para nós, entre em contato com a nossa fanpage, ligue para mim, se quiser ligar para mim, está aqui o telefone que você vai falar comigo. Vai ser um prazer falar com você e a gente pode esclarecer mais, inclusive ceder para você também o manual da LBI, né, a Lei Brasileira de Inclusão, mandar para o seu e-mail. E a doutora Lone ficou de passar para a gente todos os benefícios que essa lei vai dispor para a gente. Então, é bastante interessante. Agora, Lone, eu queria perguntar para você o seguinte, em relação a discriminação, algum tipo de preconceito, porque nós, como deficientes, a gente tem uma série de limitações, isso é fato. E esses dias para trás, especificamente, comigo, aconteceu um fato bastante estranho. Eu fui a uma agência aqui em Brasília, onde a associação tem conta bancária, e fui resolver um problema. E chegando na agência, a nossa conta é nova nessa agência. Chegando na agência, o gerente tinha trocado, e aí o gerente não me conhecia e veio até a mesa questionando a mim, a mesa que eu estava sendo atendido,
por que eu estava abrindo conta ali naquela agência, uma vez que a conta já havia sido aberta. E aí eu te pergunto, foi uma situação muito complicada, porque eu me senti constrangido da forma que a pessoa me abordou. E eu fiquei numa situação complicada. Quem estava me atendendo também se sentiu bastante desconfortável, quem estava comigo. Enfim, todos que estavam ali se sentiram bastante desconfortáveis. Eu te falo, o que a gente pode fazer em relação a essa situação específica? As pessoas que nos assistem aqui agora, que passam ou passaram por problemas iguais a esse, o que a Lei Brasileira de Inclusão nos ajudaria, nos protegeria nesse aspecto? Bom, Stanley, aqui é importante dizer que esta lei ela reserva um capítulo, que é o capítulo 2, somente para a não discriminação. Então, é a igualdade e da não discriminação. Então, é importante que hoje as penas são bem graves, não são penas que a pessoa que pratica um ato de discriminação possa ser induzido a pagar com muito pouco de si. Não, a pena ela vou ler aqui para vocês. Olha, primeiro, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição, exclusão, por ação ou omissão que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e fornecimento de tecnologias assistivas. Então, o que é? Você foi ao banco, você sentiu que esse gerente, primeiro, ele deveria tratar a qualquer pessoa com deficiência ou sem deficiência, aquele cargo que ele está ali, o faz com que ele tenha o mínimo de educação com qualquer tipo de pessoa. Mas, no teu caso, que você sentiu lesado, que pode ter sentido que ele estava te discriminando por questões de você ser uma pessoa com deficiência ou ele te considerar uma pessoa que está num estágio avançado e, portanto, eu estou imaginando que você não tem condições de abrir uma conta bancária agora ou de qualquer outro tipo de discriminação que você não se sinta confortável, você pode até mostrar para essa pessoa, né? E eu sempre penso que a primeira coisa que todo indivíduo deve fazer é mostrar para essa pessoa que existe uma legislação e que essa pessoa poderá ser punida por essa legislação. Inclusive, no título 2 dos crimes e das infrações, ela diz o seguinte, no artigo 88, praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão da sua deficiência, a pena de reclusão é de 1 a 3 anos, mais multa. Então, aumentando-se a pena de 1/3 se a vítima encontrar-se sob cuidado e responsabilidade de algum agente. Então, isso não é qualquer pena, né? É uma pena bem forte e a pessoa começa a prestar mais atenção. Olha, você está me tratando dessa forma, por quê? Porque eu sou uma pessoa com deficiência, porque se for dessa forma e eu estou me sentindo discriminado, eu vou ter que procurar os meus direitos. E é importante que, neste caso, você tenha sempre provas, uma testemunhar, ou prova de uma pessoa que está com você, de algum acompanhante, ou provas realmente para você poder recorrer ao direito de que você se sentiu lesado em relação a uma discriminação. Entendi. Na verdade, o que acontece? Essa pessoa, ela primeiro perguntou onde ficava a associação. Falei que ficava num bairro aqui em Brasília, na Asa Sul, só que o banco estava localizado na Asa Norte. E por que aquela agência? Pelo acesso, muito fácil o acesso àquela agência, o estacionamento é fácil. Então, eu optei a manter a conta ali. Então, a pessoa, ela me convidou a ter conta em qualquer outro lugar, menos ali. Então, eu me senti realmente discriminado. Foi uma situação muito desagradável, naquele momento eu fiquei muito triste, mas depois, graças a Deus, a gente levantou a cabeça. Eu fiz uma ocorrência no banco, né? Eu fiz uma denúncia. O banco, dias depois, me ligou, me pediu desculpa. A gente sabe que isso não é o suficiente, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que as pessoas, elas todos os dias são aí maltratadas por falta de realmente de um treinamento específico, né? Até do conhecimento da questão da lei que você falou. Mas é muito interessante. Então, pessoal,
corram atrás dos seus direitos. Estamos aqui prontos para ajudá-los. Ligue para a gente, entre em contato com a gente. A gente vai ter total disposição para ajudar vocês. Eu acho que o importante mesmo nessa lei, claro que daqui a 2 anos vocês vão ter todas as condições de passar por um processo de avaliação biopsicossocial. Mas, como você fala, hoje é emergencial, ela se dá muito rapidamente, de repente um ouvinte que está nos ouvindo neste momento, daqui a 1 ano possa não estar. Né? E, nesse sentido, é uma triste realidade que a gente tem que tratar, né, de frente. Mas, neste caso, nada mais digno para essa pessoa que ela lute realmente, ela e seus familiares, para que ela tenha os direitos de uma pessoa com deficiência. Porque ela alcança um grau um grau tão elevado de deficiências que seria até, eu diria, qualquer área, não precisaria nem ser clínica, né? Mas vamos dizer que se necessite de um laudo médico, o laudo médico pode ser direcionado a ele ter uma pessoa com deficiência. Ah, mas ele tem uma doença rara, ele não tem uma deficiência, ele tem uma deficiência por consequência de uma doença rara. E é nesse sentido que a luta tem que acontecer, para que vocês, nesse momento que vocês não têm uma legislação específica para doenças raras, então vocês possam ser enquadrados com tal situação. Se você tem uma deficiência, como tal situação. Se você precisa de uma acessibilidade, uma pessoa, um cadeirante com uma deficiência física precisa de uma acessibilidade que é a mesma tua. Você precisa se locomover, você precisa entrar num carro, você precisa de um carro adaptado. Muitas vezes é a mesma acessibilidade que uma pessoa que tem ou uma tetraplegia ou uma doença que está dentro da nomenclatura da lei. Se você não está com nenhum tipo de, clinicamente, nenhum tipo de alguma doença, que esteja ali discriminada na lei, você pode fazer com que o teu médico entenda que você é uma pessoa com deficiência. E, a partir desse momento, você passa a ter todos os direitos. E esses direitos, como eu te disse, eu vou passar... Nós temos aí a distribuição gratuita do senador Romário para essa legislação, né? Quem tiver interesse ainda em ler, quem quiser ela, eu me comprometo de passar para o teu e-mail ainda hoje, a lei que você pode passar para os teus colegas, quem quiser ler digitalmente. E também, Stanley, dizer que nós estamos fazendo um evento agora, nesse mês de doenças raras, que vai trazer para dentro do Senado novamente essa fala, essa preocupação sobre esse tema. E não apenas por nós estarmos no mês do Dia Mundial da Doença Rara, mas porque o senador Romário ele é uma pessoa engajada com esse tema. E ele tem um compromisso com vocês e com a categoria geral, em termos de todas as doenças raras. Mas, como a gente sabe, nós estávamos falando, Stanley, as doenças raras são inúmeras. Então, quando a gente não consegue um contingente de pessoas, um número suficiente de pessoas que o SUS ache significativo para que possa entrar num rol de medicamentos, que possa ser considerado no rol de doenças graves, de doenças raras, você fica num limo que é bastante cruel para a pessoa. E é nesse sentido que nós temos que lutar. Porque, se nós não podemos ser considerados como alguém que tenha doenças raras, nós temos que, então, sermos vistos como uma pessoa que tem uma deficiência. E aí nós temos alguns direitos que nós teríamos garantia. E, para isso, é que eu acho que nós temos que correr atrás e buscar. Foi bem lembrado pela doutora Alone. Tivemos uma reunião no Conitec, também neste mês das doenças raras, e fomos bem recebidos ali por eles. E nessa reunião tivemos a presença de parlamentares, a Alone também estava ali representando o senador Romário, e tivemos a presença do Movela. Na verdade, o Movela, na pessoa do nosso amigo Jorge, ele que foi responsável por conseguir essa reunião no Conitec. Então, parabéns, Jorge. Novas perspectivas de tratamento foram lançadas. Dr. Acari da Brela, também parceiro nosso, esteve ali apresentando uma nova possibilidade terapêutica, que é o uso da metilcobalamina. Então, você que é paciente, foi apresentado no último Congresso Mundial que ocorreu em Orlando, que a gente também esteve lá, uma pesquisa sobre a metilcobalamina e a esclerose lateral.
Então, constatou-se que a aplicação da metilcobalamina na dosagem de 50 miligramas por semana, 2 vezes por semana intramuscular, ela se mostrou muito eficaz no combate das fasciculações e parando a progressão da doença. Isso foi uma notícia maravilhosa. Então, o Ministério da Saúde recebeu essa notícia de forma muito positiva, ficaram de pesquisar países que produzam a metilcobalamina, porque, como o doutor Carinho informou, o Brasil ele só tem a forma cianocobalamina e não a forma metil. Então, eles ficaram de pesquisar os países que realmente possam, de fato, fornecer isso para o Brasil. E, em breve, esse medicamento vai estar disponível pelo SUS. Então, isso foi uma conquista nossa. E outra conquista também, na verdade, apresentamos a eles um medicamento chamado Ederavone. Esse medicamento ele foi desenvolvido no Japão para tratamento do AVC isquêmico, isso em 2001. Quando foi em 2015, pesquisadores viram que esse medicamento ele funcionava no combate, no tratamento da esclerose lateral. E aí ele foi registrado também como um medicamento para esclerose lateral no Japão. Então, pesquisas pelo mundo estão sendo desenvolvidas para a aplicação desse medicamento. Mas o mais interessante é que esse medicamento já tem registro. Então, o Ministério também ficou de ver a possibilidade da inclusão desse medicamento. E nós montamos ali uma equipe que vai em busca dos laboratórios que aqui estão sediados no Brasil, que já produzem essa medicação. Então, a gente está avançando muito, graças a Deus. Então, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, agradeço ao Jorge, que é um incansável lutador da causa, e a todos que estão nessa nossa luta, a Lone, a todos, de fato. O senador Romário, que é uma pessoa que não tem medido esforços para nos ajudar. Então é isso, pessoal. Nós vamos ficando por aqui e desde já, agradecendo a Lone aí por toda essa disposição, essa disponibilidade. Mas é interessante. Lone vai falar agora de uma lei muito interessante, que também é um dos objetivos aqui do gabinete nosso também, uma conquista nossa. Stanley, é bom lembrar, né, que o ano passado o senador entrou com o PLS, que institui o Dia Nacional da ELA. Foi uma luta da categoria de vocês, nós ouvimos, esse projeto de lei foi assinado, de autoria do nosso senador, e ele conseguiu uma relatoria, passou pela comissão e já foi aprovado no final do ano passado no Senado Federal e já está agora na Câmara dos Deputados, onde nós acreditamos que algum deputado engajado com essa questão da ELA, que eu acho que é bem propício que vocês até busquem um deputado que possa ser o relator lá e que, com brevidade, ela possa, então, nós termos aí instituído, por lei, o Dia Nacional da ELA. Não é nenhuma propaganda em relação a ela, ou pela ela ser diferenciada em relação a outras doenças raras. Não. É justamente um dia em que nós propomos um dia de parar o Brasil nacionalmente e pensar o que nós podemos fazer pelos pacientes da ELA. E o que nós podemos avançar em termos clínicos, em termos laboratoriais, em termos dessas doenças órfãs, incluindo a ELA. Então, é nesse sentido que o senador Romário quis compactuar com vocês nessa luta e que, graças a Deus, já saiu do Senado Federal rapidamente. Excelente. Lone, eu só tenho a te agradecer por essa disponibilidade sua, por essas informações que você trouxe aos nossos amigos que agora nos veem, aos pacientes, familiares, e queremos que você agradeça ao senador Romário, que realmente é um apoiador da nossa causa, e que nós estamos todos juntos, engajados com o mesmo propósito. Eu queria só, Lone, antes de encerrar esse programa, que você desse uma palavrinha rápida aos pacientes ali, aos familiares que nos assistem, que, como eu te falei no início, nosso objetivo, além da informação, é levantar essa pessoa que está ali de trás daquela câmera,
daquela lente, esperando uma novidade, esperando alguma coisa que traga realmente à memória dele uma esperança. Então, eu queria que você deixasse uma palavrinha rápida aí para esse paciente. Bom, eu queria dizer que é muito difícil a gente falar sem estar vivendo a situação que vocês estão vivendo, mas que a vida ela é muito gostosa de ser vivida. E nós não temos certeza de nada na nossa vida. Eu não sei até quando eu, que não tenho ainda, que não possuo um sintoma de uma doença rara, viverei. Eu não sei se hoje, quando eu atravessar a rua, eu também não vou estar sendo escolhida por Deus e saindo dessa vida para uma outra. Então, que vocês tenham, a cada momento que vocês tenham o direito e esse momento de vida, que vocês vivam com a maior intensidade, que vocês vivam com prazer, com alegria, e que desfrutem, mesmo com todas as limitações, com todas as dores, com todas as doenças que as situações que vocês possam viver, viver com alegria, agradecidos por esse momento que vocês estão vivendo, e dizendo a vocês mesmos que vocês não sabem quanto tempo vocês têm de vida, mas que eu também não sei quanto tempo eu tenho de vida. E quem sabe o tempo de vocês é maior que o meu. O importante é vivermos com qualidade. Então, vivam com alegria, com o coração aberto para receber a alegria e com o amor dos familiares, dos amigos. Lutem, como o Stanley está fazendo, um exemplo aí de vocês, se dedicando a essa luta que vocês percebem, e que talvez o próprio Stanley, não sei se vai colher esses frutos, mas que ele está pensando numa causa muito maior, que ele está pensando em pessoas que têm o mesmo tipo de doença rara que ele está vivendo, e pessoas que ainda vão nascer. Então, dizer para vocês que o senador Romário, e que aqui nesse caso eu, na assessoria do senador Romário, cumprindo as determinações dele, podemos dizer que nós estamos junto com vocês. Um grande abraço. É isso aí, pessoal. O que a Alone acaba de dizer a vocês é o que eu falo toda semana. Levanta e anda. Se não tiver condições de levantar, bote a sua cabeça para cima. Acredite, coisas boas estão para acontecer. Cada semana a gente traz uma novidade para vocês. A cada semana a gente traz um assunto diferente. E é para isso que eu estou aqui. É para isso que Deus me levantou, para ajudar você. Pode contar comigo. Entre em contato com a nossa fanpage. Curta a nossa fanpage. Divulgue esse trabalho, porque é de suma importância. Nos ajude também. Toda ajuda que você puder vai ser muito importante. E pode contar conosco. Muito obrigado. Até o próximo programa. E que Deus nos abençoe nessa luta contra ela.